Eu sou a filha da Esther e do Emir. Então, eu sou daqui de São Paulo mesmo, capital, e com 15 anos eu fui morar em Santa Catarina. Aí eu estudei geografia na Universidade Federal de Santa Catarina, na UFSC, em Florianópolis. Fiz licenciatura e bacharelado. E quando eu estava na metade do curso da geografia, eu ingressei no curso de artes visuais, que na época era artes plásticas, na UDESC. E ainda tinha essa coisa de você poder participar de estudar em duas universidades públicas ao mesmo tempo, né? Sou uma pessoa bem privilegiada que consegui essa proeza. E aí, quando eu estava lá na UDESC, né, na estadual, no curso de artes, eu conheci uma professora, a professora Célia Antonassi, que depois, mais tarde, foi minha orientadora no mestrado e no doutorado, e ela tinha um projeto de pesquisa sobre os camelôs no centro de Florianópolis. E, por coincidência, esse era o meu tema de TCC na geografia. E eu, assim, eu não sabia da existência dessa professora, desse projeto dela, e quando a gente se conheceu e ela soube que eu era estudante de artes, mas que tinha essa pesquisa na geografia, que era um tema de pesquisa dela, ela me convidou para participar do grupo, que é o Poéticas do Urbano, né, um grupo de pesquisa, então que eu entrei em 2007. E aí a gente fez um documentário sobre os camelôs no centro de Florianópolis. E quando eu fiz esse documentário junto com o grupo de pesquisa, eu percebi o quanto que o meu desejo dentro da geografia, né, ele poderia ser, assim, digamos assim, né, traduzido, né, de alguma forma para a questão das artes e principalmente do documentário. Então foi nesse movimento que eu percebi que eu queria fazer mestrado na área de artes, e aí eu fiz a minha dissertação de mestrado sobre coletivos de artistas da periferia de São Paulo, né? Então, eu sempre tenho essa discussão que vem lá da geografia do território, né? E principalmente, não sei se vocês aqui já discutiram alguma coisa com alguém sobre Milton Santos, a geografia do Milton Santos, imagino que sim, né? Então, assim, para mim foi bem interessante. E até eu estava pensando hoje, agora quando eu estava tomando banho, antes de chegar aqui, né? Eu falei, nossa, é essa discussão sempre dos homens lentos, né? Que o Milton Santos traz, né? Dessa que a gente vai falar sobre essa questão do racismo ambiental, né? Quem são essas pessoas, né? Que são excluídas e quem são essas pessoas que são oprimidas? Quem são essas pessoas que são colocadas numa condição de genocídio muitas vezes, né? Assim, não é quem Sarauia tem uma hora que ele fala, né, assim, que ele acusa, né, o governo nigeriano e, enfim, a Shell de promoverem um genocídio. E ele fala, não, pega aqui o conceito da palavra genocídio e veja se não é isso que está acontecendo. A gente às vezes acha genocídio uma palavra muito forte, mas não é para tentar explicar o que acontece com muitas parcelas, né? Da população, não só aqui no Brasil, mas de diversos lugares. Mas enfim, então, voltando lá, Elisa, aí eu fiz então a minha dissertação de mestrado, então discutindo muito Milton Santos, mas nesse campo das artes, e era sobre artistas da periferia de São Paulo que usavam o audiovisual como uma forma de expressão, né, das discussões dos usos do território na periferia, né? Então, a minha dissertação fala muito sobre os saraus literários que estavam acontecendo na Zona Sul de São Paulo, no começo do século XXI. E, enfim, aí, bom, depois disso, eu morei um tempo no Ceará, em Fortaleza, aí eu fui estudar documentário em Cuba, e aí, quando eu resolvi voltar para Florianópolis para começar o doutorado, a minha pesquisa era sobre, o meu projeto de pesquisa, né, era sobre coletivos de artistas que tinham um trabalho sobre a discussão
ambiental no sentido da exploração dos recursos naturais. Eu queria pesquisar quem eram os artistas que estavam fazendo essa discussão. E até cheguei a escrever um artigo sobre a questão do coltan, que é um minério, né, usado para a indústria de telefonia móvel, né, nos aviões, nos GPS, que promove uma guerra totalmente silenciada, né, que é a guerra no Congo, né, e que aqui né, sempre o Bolsonaro ainda fala, o coltan, né, fala do nióbio lá na Amazônia, é por aí. E, bom, mas aí eu tinha feito essa pesquisa sobre o coltan, mas o que me chamava a atenção desde 2006, 2007, quando da descoberta do pré-sal no Brasil, que mesmo setores da esquerda, que não tem uma proposta mais ecológica, que não consegue entender o debate ambiental como uma questão social, né? Colocava, então, o pré-sal como a salvação do Brasil. Então, vai ser a partir do pré-sal que a gente vai salvar a educação, que a gente vai salvar a cultura, que a gente vai financiar as artes. E eu pensava, poxa vida, né? Tipo, como podem pensar isso? Porque a história do petróleo é a história das guerras mundiais, é a história do genocídio, é a história... Que, sabe, assim, então você pegar e ficar apostando no petróleo, quando, tipo, o mundo inteiro está falando sobre mudanças climáticas, hoje nem mais mudança climática, a gente tem que falar de emergência, urgência climática, né? Que o negócio tá, tipo, totalmente fora do controle, né? E, enfim, então eu falei, poxa, eu acho que o petróleo é um assunto importante para a gente pesquisar. Beleza. Aí fui atrás de quem eram os artistas que estavam fazendo um trabalho sobre o petróleo. E aí eu percebi que, infelizmente, no Brasil, eu não achei. Pode ser até que tenham, na verdade, assim, você tem ações artísticas promovidas por grupos, por setores que estão fazendo enfrentamento, então existem associações, ONGs, várias pessoas, né? Você tem um movimento organizado no Brasil que faz frente, né, à indústria do petróleo, e aí eles promovem algumas ações artísticas, né? Mas assim, eu não identifiquei na época, em 2013, quando eu entrei no doutorado, grupos, né? Porque eu sempre fui muito interessada na questão da coletividade na produção artística, assim, né? Os coletivos de artistas. Não encontrei nenhum coletivo de artistas no Brasil que falasse sobre o petróleo. E daí, bom, aí procurando na internet, eu achei o coletivo Platform, em Londres. E daí eu falei, nossa, olha só esse grupo, eles estão desde 83, né? Então, um coletivo super antigo, né? Com 37 anos de idade, né? Assim, isso já é admirável, né, para um grupo, né, ter esse tempo. E desde 95 fazendo vários projetos sobre a questão do petróleo no mundo todo, tal. Pô, achei interessante, comecei a pesquisar mais. E aí foi que eu encontrei o projeto Remember Sarawia, que era sobre a história do Ken Sarawia, que eu nunca tinha ouvido falar. E aí foi muito louco isso, assim, né? Porque a hora que eu comecei a ler e que eu vi, assim, o trabalho deles, eu me apaixonei, eu achei, assim... Aí eu fui começar a ler, pesquisar sobre a história do Ken Sarawia, vi que no Brasil também não tinha ninguém com uma pesquisa sobre ele. Você tinha, assim, um TCC nas relações internacionais que falava sobre a questão do petróleo na Nigéria e mencionava o Ken Sarawia, alguém da literatura, né? Porque o Ken Sarawia foi um escritor reconhecido, né? Em vida, né? Ele é um marco da literatura africana do século XX, assim, né? Isso, então, claro, tem pessoas que conheciam a sua obra, mas não tinha visto, assim, no campo das artes ninguém e ninguém, assim, com uma pesquisa aprofundada sobre ele. Então, foi aí que eu propus, né, lá para o meu programa de pós-graduação, fazer a minha pesquisa sobre o legado do Ken Sarawia, né? Como que os artistas, isso também era um assunto, né? Assim, uma questão que eu queria investigar. Como que os artistas em Londres, né,
no centro geopolítico do petróleo, né? Como que aqueles artistas ingleses, né? Eles olham e se relacionam com essa discussão do sul global, né? Porque eles estão no centro, né? Então, também é interessante que eu, né, no mestrado eu discuti muito a questão da periferia e depois eu né, fui para o centro, fui a Londres conhecer esse grupo e tentar entender como que eles se relacionavam, né, com essa questão, como que se dava essa pesquisa deles e o projeto deles, né? E aí foi muito bacana. E dessa pesquisa, então, quando eu fui a campo, eu filmei, né, as entrevistas, conheci o filho do Ken Saro-Wiwa, que não sei aqui quem da reunião aqui da lá conseguiu assistir o filme. Assistiram? Não sei, não estou ouvindo nada. Os microfones estão desligados. Mas, enfim, o Ken Wiwa, né, que era o filho mais velho, era porque, infelizmente, o Ken Wiwa, ele faleceu em 2016. Enquanto eu estava editando o filme, ele não viu o filme pronto. Foi bem difícil, assim, lidar com isso. E ele teve um AVC, né, e faleceu, assim. E, enfim, então aí eu fiz esse meu estágio sanduíche, né, que chama, né, quando você vai passar um período do doutorado, mestrado fora do país. Fiz lá em Londres, na Universidade de Artes de Londres, a UAL. E aí quando eu voltei, eu escrevi a tese, essa daqui, já que eu nunca levo ela para lugar nenhum, porque é pesada. Daqui, mas tem o PDF, que é bem mais leve. E escrevi a tese e fiz o filme. E aí é muito bacana, assim, tá aqui podendo falar do filme com vocês e compartilhar, porque a gente sabe que o quão importante que é esse processo de compartilhar informação e conhecimento, né? E às vezes a tese, os trabalhos acadêmicos, os artigos, eles não são muito fáceis, assim, né, chegam a poucas pessoas, né? Não só por uma questão social, né, que é uma minoria da população que tem acesso ao ensino superior, menos ainda a pós-graduação, que tem esse trabalho mais de pesquisa, digamos assim, né? Mas porque às vezes fica, né, cansativo e tal. Então, de repente, o filme, né, o documentário, ele tem essa potência, né? Porque por exemplo, desde o lançamento em 2017 até hoje, eu consegui exibir ele em vários lugares, né? Não só em mostras de arte, né, enquanto uma discussão, né, a obra em si, né, o trabalho como uma arte, né? Mas em escolas, eu passei em várias escolas com alunos do ensino médio, por exemplo, que eu sei que, tipo, né, muito provavelmente ninguém ia chegar na minha tese, né? Ninguém ia ficar lendo o livro ali, né? Então o filme ele tem uma forma de comunicação assim muito mais democrática, né? Então sou bem feliz assim de poder compartilhar, né, essa pesquisa, né? E acho que é isso, eu já falei bastante de mim. Vamos falar do Ken Saro-Wiwa. Elisa, a Júlia só fez uma pergunta aqui. Ela perguntou se você conheceu ele. Eu acho que você está se referindo ao escritor Ken Saro-Wiwa. E aí já vamos pegar esse gancho. E você pode, porque eu não sei se todo mundo conseguiu assistir a tempo, a gente deixou lá. Eu deixei aqui também a playlist que tá com os vídeos. Gente, o documentário não é tão grande assim, não. Você pode achar que, tipo, 3 horas de documentário. Não, é bem produzido. É uma história, assim, ela é contada de forma... São 5 capítulos. De uma forma, assim, bem corrida. Eu achei bem interessante. E tá aqui no link, se vocês quiserem depois já sair desse bate-papo, talvez com um pouco de spoiler, não sei dizer, mas para assistirem. Então, Elisa, se você já puxar o gancho e quiser contar esse resuminho de qual é a história de Ken Saro-Wiwa e já entrar também na questão do porquê se trata de uma história de racismo ambiental. Tá, legal. Deixa eu ver aqui. Peraí.
Peraí que agora eu ia compartilhar aqui a tela, sumiu o meu... Não, é o meu PowerPoint. Aqui, deixa eu abrir ele de novo. Tá aqui. Ok, agora volta para reunião. Share screen. Tá aqui. Share. Peraí, gente. Pronto. Esse é o Ken Saro-Wiwa. Não conheci porque ele faleceu. Ele faleceu, não, ele foi assassinado, né? Foi assassinado em 95. E aí, então, a minha ideia aqui é contar, então, um pouco a história de luta, né? E o porquê desse assassinato. E mais ainda, né? Por que é importante lembrar do Ken Saro-Wiwa, por que essa história ela se mantém viva, né? O nome do meu filme é Ken Saro-Wiwa Presente, né? Presente é uma forma que, historicamente, os movimentos sociais trazem aqueles que foram, né, mortos em tempos de luta, né? Assim, né, foram assassinados pela sua militância, né? Então, por isso, e ele é uma figura presente, né, não só nesses trabalhos artísticos que eu acabei pesquisando em Londres, né, e mesmo no Mossop, no Delta do Níger, né, mas em diversas partes do mundo, né. Então, também aproveitando para falar sobre essa questão da produção de conhecimento, então, no Brasil, você, né, não há, agora, recentemente, a Celina, acho que foi em 2018, publicou um livro. Celina, uma pesquisadora da literatura, que eu entrei em contato, porque, né, a hora que eu vi alguém lançando um livro sobre Ken Saro-Wiwa, eu já fui atrás, já me apresentar, a gente conversou, inclusive agora, na quarentena, a gente estava trocando ideia, sobre a importância né, de trazer esse debate do Ken Saro-Wiwa, mas assim, em outros países, principalmente de língua inglesa, o Ken Saro-Wiwa é muito estudado, existem várias teses, dissertações, né, vários estudos sobre a obra do Ken Saro-Wiwa, tanto do ponto de vista da literatura como artista, né, mas também como dentro dessa militância, né. Deixa eu passar. Aqui eu queria só fazer um parênteses, assim, já que eu estou passando os slides aqui. É de uma outra apresentação da Ampap que eu fiz o ano passado, que até a Rita, professora de vocês, estava lá e me conheceu. Essa plataforma aí que vocês estão vendo, né? Tá dando certo aqui o compartilhamento, certo? É a BrainSpar. Essa é uma plataforma da Shell no Mar do Norte, certo? Lá perto da Inglaterra, né? Perto da Escócia, eu acho que é. E essa plataforma de petróleo, um reservatório de petróleo, ele chegou em 95, ele estava em desuso. E aí não sabiam o que fazer com essa geringonça gigante. E aí a Shell e o governo inglês, britânico, né, resolveram que eles poderiam afundar essa plataforma lá no Mar do Norte mesmo, né, esvaziava, tirava o óleo que tinha dentro e podiam afundar a plataforma. E isso causou uma indignação nos europeus, porque os europeus estão muito acostumados ao lixo tóxico deles, eles mandam para outro lugar, mandam para a África, né, se explora petróleo, né, onde se explora petróleo, né, enfim, só a gente fazer esse olhar geográfico aí para descobrir. E de repente no quintal deles, né, de repente no marzinho deles vai afundar um troço desse, porque óbvio que tem um impacto ambiental de você afundar uma plataforma dessa, né. E tinha lá o laudo, né, o governo britânico assinando. E aí, então, houve uma mobilização dos europeus, e aí houve um boicote à Shell em diversos lugares da Europa, tipo, para as pessoas não abastecerem os carros, né, na Shell, e aí muita gente falando Shell, aí fazer aquela referência a Hell, né, de inferno, Shell, Hell, não sei o que e tal. E aí, justamente nesse mesmo ano, em 95, é o ano em que o Ken Saro-Wiwa, né? Então, fazer um parênteses rápido, depois eu volto a falar com mais detalhe da história do Ken Saro-Wiwa. Então, Ken Saro-Wiwa nasce em Ogoni, uma minoria étnica na Nigéria, que
em 58, começa a Shell a prospectar e explorar petróleo nesse território, causando uma desordem total, né? Então, a Shell explora petróleo lá na Nigéria desde então, digamos, do final dos anos 50, né? Desde a década de 60 em diante, explorando muito petróleo, porque lá foi encontrado um petróleo de alta qualidade, então, assim, a exploração massiva mesmo, sem critérios, né, de responsabilidade, então, muitos vazamentos, então, ali é o lugar do mundo onde mais houve vazamento de petróleo causado pela exploração, ou seja, uma exploração feita, né, daquele jeito. E durante, né, tipo, décadas, as pessoas sendo expropriadas do seu território, né, a contaminação, a gente, né, lá, por exemplo, o gás proveniente dessa exploração de petróleo, ele era queimado, tipo, né, assim, ao invés deles terem um tratamento ou, tipo, trazer esse gás para gerar energia para a população local ou reinjetar o gás no solo, sei lá, alguma medida, não, queimando, ou seja, contaminando, poluindo pra caramba, né? E aí o Ken Saro-Wiwa, como um escritor, como um artista, depois eu posso falar um pouco mais sobre esse trabalho dele, durante a vida dele ele fez vários trabalhos falando sobre a questão da exploração de petróleo em Ogoni, como ela era genocida, porque estava matando a população dali pela sua forma de exploração. E aí, quando vai em 90, o Ken Saro-Wiwa, em 89, na verdade, o Ken Saro-Wiwa viaja para os Estados Unidos e conhece vários grupos e movimentos sociais de ativismo ambiental e dos direitos humanos. Foi lá nesse período que o Ken Saro-Wiwa descobre e começa a entender melhor o conceito de racismo ambiental, que depois eu posso até... Tem vários vídeos hoje na internet que falam sobre, vários livros também, né, artigos que falam sobre a história do conceito, né, de ele surgiu nos Estados Unidos e tal, mas enfim, foi nesse período que Ken Saro-Wiwa se depara com esse conceito, passa a usar ele na sua literatura, né? Antes ele falava de racismo, mas não tinha esse termo, racismo ambiental, mas ele então passa a usar. E em 90 ele começa a organizar um movimento social de base dos Ogones, que é o MOSOP, Movimento pela Sobrevivência do Povo Ogoni. E aí, a partir de então, a luta é uma luta popular, né? Então, é um artista que presta o seu serviço enquanto um excelente comunicador, articulador, internacional, porque o Ken Saro-Wiwa já era reconhecido, então ele fazia várias pontes com pessoas e instituições do mundo todo, né? A serviço da população, do povo Ogoni, que estava sendo exterminado, né, pela indústria do petróleo. E aí, enfim, esse MOSOP então surge em 90, em 93 eles fazem a maior demonstração pública de repúdio à indústria do petróleo, que foi uma marcha com 300 mil pessoas, depois eu mostro aqui a imagem. E aí, a partir daí, o Ken Saro-Wiwa passou a ser perseguido diversas vezes, foi preso várias vezes, até que em 95 sai em 95 você já estava na Nigéria com um golpe militar do Sani Abacha, e aí é instituído um tribunal militar, ou seja, não eram juízes, eram militares que estavam julgando, e condenaram o Ken Saro-Wiwa e mais 8 ativistas desse movimento social, do MOSOP, condenaram eles por um crime que eles não cometeram, tipo, isso era visivelmente uma farsa, as testemunhas falavam uma coisa, virava as costas, falava outra, não tinha provas. Imagina, o Ken Saro-Wiwa foi condenado de assassinar um cara, sendo que ele nem estava, tinha provas de que ele nem estava na cidade. Tipo assim, era uma farsa, era completamente uma farsa, mas dentro de um governo militar, tudo é possível quando se trata, né, da opressão, né? Então, acabou que o Ken Saro-Wiwa e mais 8 ativistas Ogoni foram condenados à morte por enforcamento pelo governo militar da Nigéria, tá? Isso foi em 95, no mesmo ano dessa plataforma, Brent Spar. E aí, aqueles artistas ingleses, esses do Platform aqui é um projeto
que esses artistas ingleses fizeram, que chama Homeland. Se alguém tiver interesse, eu tenho um artigo no meu site que eu falo sobre esse projeto artístico, e que eles começam a discutir como que os recursos minerais chegam em Londres, né? Eles, aqui nesse caso, eles vão falar sobre a questão da energia, né? E aí eles falam, mas para gerar energia em Londres, né? Eles fazem a metáfora de uma lâmpada, né? Onde esse mineral foi produzido, foi em que país, o carvão vem da onde, e começam a entender, né, as interrelações dos lugares e principalmente as interdependências, né, como que os países do norte, né, dependem dessa energia, né, produzida no sul, né, tanto do trabalho, né, que é energia também, né, então você tem uma história de escravidão que era para produção de energia, né. Depois, vamos agora ao capitalismo, vamos à classe trabalhadora, né, também, e esses recursos naturais. Então, o Platform, ele, em 95, ele olha esse caso e fala, nossa, olha só, os europeus agora estão tudo, oh my God, né, vão afundar a plataforma aqui no Mar do Norte. E nesse mesmo ano, você tem, então aí até, né, que uma ação, Greenpeace foi lá e fez, aconteceu, e nesse mesmo ano, em 95, tem esse assassinato, né, essa execução dos 9 ativistas ogones. Depois, nessa época, o governo militar ocupou Ogoni e matou mais de 2.000 pessoas. Foram mais de 600 pessoas presas. O Ken Saro-Wiwa e esses 8 ativistas que foram assassinados são apenas algumas pessoas né, depois deles, que eles foram assassinados, várias pessoas continuaram presas por anos. Então você vê assim um sistema de opressão muito grande. E aqueles artistas ingleses falaram, sim, a gente está aqui falando mal da Shell no nosso território, mas e a Shell no delta do Níger? E a Shell na Nigéria? Porque para aqueles artistas ingleses, né, pegarem seu carrinho, dar uma voltinha, né, para eles terem o computador deles em casa, trabalhando, né, enfim, não só esses artistas, né, mas os ingleses em geral, e nós também, né, eu tenho carro, eu uso carro, né, ponho gasolina, compro combustível fóssil, né, então, da onde vem isso, né? Então, começaram a se perguntar e começaram a entender o papel neocolonial que Londres ocupa dentro dessa geopolítica do petróleo, porque é em Londres que estão as universidades que produzem conhecimento para aqueles engenheiros que vão falar o duto que vai passar o óleo daqui até lá, quem é que faz esses cálculos, né? Os economistas, os administradores, onde está a sede dessas grandes corporações, a Shell, Royal Dutch Shell, né? Ela é inglesa, holandesa, mas enfim, essas multinacionais, o capital é aberto, mas então a quem, né? A serviço de quem, né? Que a gente tá falando sobre isso, né? Então o Platform aí para gente, se vocês tiverem alguma pergunta, quebre o microfone e me interromper, por favor, tá? Senão que agora achei meu PowerPoint, agora eu vou longe, agora eu vou clicando aqui e trocando ideia. O Platform, então, em 95, né, tipo, percebeu esses 2 acontecimentos, né, que estavam interligados, né? Então, era a Shell estava sendo, eu acho que é isso importante frisar, assim, sabe? A Shell começou a ser um assunto de discussão na Europa quando era a plataforma que ia ser no quintal deles que ia afundar, né? Porque a Shell estava desde 58 na Nigéria, ex-colônia do Reino Unido, né? E ninguém falava nada, ou se falava muito pouco, né? Porque na verdade não é que não, quando a gente fala, né?
essa questão da invisibilidade. Na verdade, tipo, as lutas sociais estão aí, tem gente vendo, tem gente fazendo, só que existe mecanismos de silenciamento, né? A gente precisa cada vez mais, eu acho que esse é o nosso papel, né? Enquanto pesquisadores, eu instigo os artistas também a pensarem nisso, assim, né? A gente vive num mundo extremamente desigual e a gente nasceu, né, os brasileiros aqui, num país, né, extremamente violento, perverso, racista, né? Então, acho que a gente precisa escolher também os nossos temas de pesquisa e tentar construir, né, reflexões e ações, né, sobre essas questões. Mas, enfim, então aqui esse slide é de um projeto, então, que o Platform falou, pô, como que eu aqui no centro do capitalismo, no centro de Londres, o que eu posso fazer, né? Então, esses artistas, eles começaram a fazer um mapeamento dessas operações, dessa geopolítica do petróleo, então, criando, né, isso de Carbon Web, né, a rede do carbono, né, como que o governo, a lei, o mercado financeiro, a indústria, como que, por exemplo, a indústria do petróleo, ela se beneficia de uma limpeza verde, né? Como que chama? Greenwashing, né? Tipo assim, financiamento da arte e da cultura. Então, você vai lá no Tate Modern, né, em Londres, vê aquelas exposições maravilhosas, de graça, porque é a British Petroleum que financia, né? Então, basta ver a Petrobras também no Brasil, né? O Prêmio Shell de música, né? Então, como que essas grandes indústrias, né? A Vale agora tem nessa quarentena aí também está fazendo um projeto para financiar, pagar R$ 250 por... Ai, gente, é o fim dos tempos, né? Mas para, tipo, artista, mande seu trabalho, vai pagar, vai fazer a recuperação das áreas degradadas, vem querer limpar sua fama, né, às custas dos artistas, né? E é isso que a indústria faz, né? A indústria do petróleo faz, que é tentar se limpar, né? Dar esse retorno social, né? Enfim. Então, o meu trabalho foi muito em cima desse projeto, o Remember Sarawia, que foi desses artistas em Londres, que depois, em 2005, ou seja, 10 anos depois do assassinato do King Sarawia, eles perceberam que, assim, quando foi do assassinato, foi bizarro, porque, tipo, o governo militar, né, do Sani Abacha, na Nigéria, ele era tão prepotente como todo o governo militar, né, que ele mandou filmar o assassinato do King Sarawia. Isso não foi exibido, mas foi exibido o tribunal, né? Quando estava lá os militares fazendo as sentenças, no meu filme vocês veem cenas, vocês botarem no YouTube, vocês vão achar outros registros, né, desse que foi passado na televisão pública, a condenação, né, o tribunal, né, o julgamento do King Sarawia. Então, claro, isso em Londres, a gente, infelizmente, né, o Brasil, apesar de ser o país mais negro fora da África, né, com o legado da escravidão tão forte, né, a gente desconhece muita coisa da África, né? Você tem um trabalho enorme, né, de vários pesquisadores, de artistas e tal, e pessoas que, né, vivenciam a cultura africana, afro-brasileira e resistem, né? Mas ainda assim, se você for ver dentro das escolas, dentro das universidades, faz pouco tempo que se criou leis que tinham né, que falam sobre a obrigatoriedade do ensino da África, mas tipo, basta ver um jornal, você liga, o que a gente sabe da África? Ninguém fala da África, né? Mas ainda no Reino Unido, por o seu passado, pela Nigéria ser ex-colônia da Rainha Elizabeth, ainda tinha alguma repercussão, assim. Então, quando o King Sarawia foi assassinado, né, teve um destaque na mídia, mas 10 anos depois, em 2005, não. Então, os artistas do Platform falaram, olha, a gente quer fazer vamos abrir uma chamada pública para um memorial para o King Sarawia, porque a gente precisa
voltar a falar do Quem-Sarauí, a gente precisa voltar a falar das práticas de racismo ambiental, né, que ocorrem, né, no delta do Níger. E aí eles fizeram essa chamada, e aqui vocês veem na imagem, é o projeto que a artista nigeriana Sokari Douglas Kemp, que é a artista que vocês veem no filme, né, que eu entrevistei, que tem a cena, até o cartaz do filme, é ela esculpindo, né? Ela fez esse projeto de fazer um memorial que é um ônibus de batalha, né, The Battle Bus, e é um memorial enorme, né, de 3 toneladas, no formato de um ônibus, em que aqui é ela, a Sokari, e aquele é o Ben, um dos integrantes do Platform, na época do lançamento do memorial. E esse memorial ele percorreu durante 10 anos diversos espaços. Então aqui, por exemplo, era uma oficina que estava sendo dada num museu. O memorial aqui é uma outra exposição também, num outro espaço. Enfim, durante 10 anos foram feitas várias ações, né? Aqui é no dia do lançamento do memorial, em 2006, com essa artista, que não sei se vocês já ouviram, Neneca. Escuta no Spotify, é bem legal. Ela é do Delta, do Níger. Ela não é Ogoni, ela é de outra etnia, mas muito, muito legal o trabalho dela. Aqui dentro do ônibus tinha um espaço de projeção, então passando filmes e, enfim, coisas sobre a história do Quem-Sarauí, e principalmente trazendo essa discussão do racismo ambiental para o centro de Londres, né? Então, o memorial, o ônibus, ele tinha uma frase ao redor, né? Que é: eu acuso as companhias de petróleo de praticarem genocídio contra os ogones, né? Essa frase foi uma frase que foi inspirada num dos últimos depoimentos que o Quem-Sarauí deu, que até aparece no meu filme. É uma cena que tem um pano africano, assim, aqueles típicos roxos, assim, com desenhos atrás. Aquela imagem ela foi feita dentro do presídio de uma das vezes que o Quem-Sarauí tinha sido preso, não a última, que depois levou ele à morte. Até você olha assim, o olhar dele tá na cara dele, assim, ele tá mal, tá gravando dentro de um presídio, você imagina. E ele fala, né, eu acuso, eu acuso, eu acuso. Ele vai fazendo as acusações. Ele é um poeta, né? Então a forma como ele trabalha, né? Até na minha tese, minha epígrafe inicial é esse texto. Deixa eu dar uma colada aqui. Deixa eu ver se eu acho. Né? Posso ler? Posso ler só um trechinho? Então, que é a poesia, né? Que é a poesia, que é o protesto, né? Que é a forma como ele trouxe de falar sobre o que estava acontecendo, e a Sokari, então, como artista, se inspirou, né? Ele dizia, então, que negar às pessoas o direito à autodeterminação por mais de 100 anos é submetê-las à escravidão. Tirar os recursos de um povo e se recusar a dar a eles qualquer coisa em retorno é submetê-los à escravidão. Tirar a terra de um povo que depende exclusivamente da terra para sua sobrevivência e se recusar a pagar a eles uma indenização é submetê-los ao genocídio. Eu acuso as maiorias étnicas que governam a Nigéria de praticar genocídio contra o povo Ogoni. Eu acuso as companhias petrolíferas que exploram petróleo em Ogoni de encorajar o genocídio contra o povo Ogoni. Eu acuso a Shell e a Chevron de praticar racismo contra o povo Ogoni, porque eles fazem em Ogoni o que eles não fazem em outras partes do mundo onde exploram petróleo. Está aqui o link lá com a questão da Shell, né? Do Brain Spar lá. A devastação no interior de Ogoni, a completa destruição de seu ecossistema, a desumanização do povo Ogoni, a negação a eles a educação, saúde e outros serviços sociais, tudo isso junto tem levado os Ogonis ao caminho da extinção. Eu acuso o governo nigeriano e as companhias multinacionais que exploram petróleo
em Ogoni de genocídio. Eu apelo à comunidade internacional, ao governo britânico, ao governo americano, ao governo japonês e aos países da comunidade europeia que compram petróleo da Nigéria a vir agora em ajuda ao povo Ogoni para acabar com esse genocídio. Eu acredito que o Fundo Monetário Internacional, que empresta dinheiro para a Nigéria na convicção de que esses empréstimos serão compensados pelas receitas advindas da exploração de petróleo, eu acredito que o FMI está encorajando o processo de genocídio em Ogoni. Eu gostaria de apelar às Nações Unidas e ao povo de boa vontade pelo mundo para vir agora em ajuda ao povo Ogoni para cessar esse genocídio, porque se nada for feito, em 10 anos o povo Ogoni será extinto, em Sarauia. Tá? Deixa eu mostrar umas imagens, aqui é o memorial, deixa eu mostrar umas imagens de Ogoni. Peraí. Vocês verem a situation. A gente está muito acostumado a ver a exploração de petróleo em alto mar, né, naquelas plataformas. No delta do Níger você tem também hoje em dia muita coisa offshore, né, no mar. Mas você tem muita exploração em terra, em Ogoni em especial, muita, né, assim, dentro do delta do Níger, muito desses poços, né. Então eu preciso entender que é o seguinte: quando na década de 70 o governo nigeriano diz assim, tudo que está debaixo do solo, os recursos naturais que estão debaixo do solo pertencem ao governo nigeriano, ou seja, o petróleo pertence ao governo federal. Então, se naquele território é descoberto petróleo, as pessoas são obrigadas a sair dali. Porque o governo vai lá e fala assim, não, tem petróleo aqui debaixo, o petróleo pertence ao governo, o governo vai conceder essa área para exploração para a Shell, porque afinal de contas a Shell vai pagar impostos e vai sustentar esse país. Então vocês, enfim, saiam daqui. Só que esse processo de saída, né, muitas vezes ele era um processo de expulsão totalmente, porque você está falando dos Ogones, que é um povo que é uma comunidade tradicional, é um povo originário, e que não necessariamente tinha, às vezes, título de posse de terra, sabe, assim? Então, não, então as pessoas são, tipo, expropriadas e deixadas sem nada, né? É preciso também entender, que é o que o Ken Saro-Wiwa traz, né, que para o povo Ogoni, assim como outras tantas minorias étnicas na Nigéria e as populações indígenas no Brasil, na América Latina, na Ásia, a relação que elas têm com o território, com a terra, não é a mesma relação que os ocidentais, que essa galera tem, que é só tipo, eu vou ali explorar, né? A ideia da dominação, que é a ideia do colonialismo, né? De você ir, eu exploro e é isso, né? Não, eles têm uma relação sagrada com o território, né? É a mãe terra, né? Então, a partir do momento que você polui um território, que você acaba com a água, você está matando os Ogones literalmente, não só de fome, contaminados, mas a alma, o espírito deles, né? Então, isso é importante, as pessoas... às vezes no Ocidente tem um pouco de dificuldade de entender, mas tem que fazer um esforcinho para entender, né? Aqui algumas imagens de Ogoni mais recentes, né? E isso, né? Então eles têm esse processo de exploração o gás é queimado ainda hoje, isso tipo décadas que o governo tá lá na legislação que as empresas teriam que não queimar, né? Que isso, enfim, não só lá dos gases, do efeito estufa, né, do aquecimento global, enfim, mas da poluição, do envenenamento, porque você imagina o que isso não é para aquelas pessoas ali, as mulheres ali fazendo tapioca, que lá em Ogoni eles têm muita cultura da mandioca, né? Inclusive é muito interessante descobrir isso, que chama tapioca também, que foi do processo durante a escravidão, né? Durante o tráfico, né? Tinha essas rotas, né?
E aí, então, porque a mandioca é bem indígena, né, da América Latina, e ela foi levada para a África, né? E é hoje um objeto, assim, já tinha-se, né, historicamente, a cultura do inhame há muito tempo, mas, assim, como que isso também foi essa forma de lidar, de fazer a tapioca no coisa, foi trazida, né, os intercâmbios. Acho que eu já falei bastante aqui, esse slide agora está me chamando para um outro assunto, que ainda é o mesmo, que é sobre o conceito de racismo ambiental. Podemos falar, Mayumi, agora? Vocês querem fazer alguma pergunta? Eu estava lendo no chat, o pessoal está discutindo alguns dos impactos da Shell também em Paulina, que foi trazida pelo Clayton. E aí depois a gente pode também entrar no finalzinho do bate-papo hoje, a gente entra um pouquinho nisso e a gente vai querer saber um pouco mais. E aí, se o Clayton se sentir confortável e quiser falar pra gente do que ele sabe, seria bem, bem bacana. Mas pode mandar bala, Elisa. Tá. Aqui, ó, é só então, voltando lá na história do conceito, né, do racismo ambiental, essa imagem da ação, vamos lá. Em 78, nos Estados Unidos, uma empresa de transformadores, né, que usam aqueles transformadores que põe na geladeira e tal, essa empresa ela ordenou que alguns de seus funcionários despejassem ilegalmente numa área pública lá tô com a minha cola aqui, hein, gente, do estado da Carolina do Norte, que eu tô com o artigo aqui, não tá muito fichado. Acho que foram 31 mil barris com um material que chama PCB, né, que é o policlorinato de bifenil, que é um produto químico altamente cancerígeno. E essa indústria, então, era um resíduo, né, dessa indústria, e ela foi lá e jogou numa área pública. Ninguém sabe, ninguém viu. Jogou lá e agora é o Estado que vai ter que dar conta, porque, né, não vai deixar assim. E aí, então, o Estado da Carolina do Norte, confirmei aqui, tá? Pegou e falou, bom, então a gente vai ter que criar um aterro para esse material. E daí, então, ele vai lá e compra uma área para fazer o aterro, justamente próximo da comunidade de Efton, no condado de Warren, né? E, obviamente, não consulta a população, né? Ninguém fala nada, ninguém vai lá, compra o terreno. O sistema lá, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos aprova o relatório, dizendo que sim, pode ter instalação desse aterro, e aí só depois que já estava, o governo tinha comprado o terreno, já tinha dado, né? Aí que eles vão falar com a população, olha, vai vir um aterro aí. E aí, enfim, e quem é essa comunidade, né, que vai ser diretamente impactada com um aterro desse? Uma comunidade majoritariamente pobre e negra dos Estados Unidos. E aí, então, existe as pessoas dessa comunidade começam a se organizar, né, formam uma associação, que é a WCCC, Cidadãos Interessados do Condado de Warren. Eles se organizam, né, e tentam travar durante 3 anos batalhas judiciais para que aquele aterro, né, saísse dali. E não ganham nada. E daí, então, esses moradores acabam chamando para participar do movimento lideranças, né, que tinham uma experiência dentro das lutas por direitos civis nos Estados Unidos, né, e aí chamam vários reverendos, né, e dentre eles tem o Benjamin Chaves, né, que é um reverendo que foi um antigo assessor do Martin Luther King, e diretor da Comissão de Justiça Racial da igreja lá deles,
enfim, várias pessoas desse movimento de militância por direitos civis, né, os negros, para participarem da luta com eles. E aí foi muito interessante, porque esse processo mudou um pouco a chave, porque essa galera que veio dos direitos civis falou assim, olha, não adianta vocês lutarem para só que esse lixão, esse aterro de lixo tóxico, seja removido daqui e levado para outro lugar. Porque provavelmente ele vai sair daqui e vai ir para uma outra comunidade negra e pobre. Tipo, outras pessoas vão ser impactadas. Nossa luta tem que ser outra, né? Tem que ser por uma destinação correta desse lixo, né? Enfim, por toda uma série de medidas que precisam ser feitas, que não é só simplesmente tirar eles daqui, né? E aí, então, em 82, então 78 foi quando começou a história lá, em 82, durante 5 semanas, vão ter vários protestos organizados e, né, aqui a gente vê uma imagem de um deles, que, então, isso, eles se organizaram, trouxeram o movimento estudantil, trouxeram, então, esses reverendos, essas figuras, né, do movimento negro, para entrar junto, fazendo frente à questão desse aterro, né, e deixa eu ver se tem, aqui é outra coisa. E aí, no final das contas, várias pessoas foram presas, o governador do estado da Carolina, tipo, falou que não ia mudar nada. Enfim, foi uma batalha perdida, digamos assim, mas por outro lado, foi importante, né, em termos históricos, assim, porque foi quando o movimento começou a entender melhor como que a questão racial, ela era importante de ser discutida dentro desse debate ambiental. Porque já se vinha desde os anos 50, 60, 70, se discutindo a questão ambiental, né, a questão das inequidades ambientais nos Estados Unidos, mas, por exemplo, né, aqui eu trago uma imagem que é de uma manifestação que foi de um evento que era sobre a questão do Canal Love no estado de Nova York. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Aqui, esse Canal Love era um rio que uma indústria química, durante anos e anos e anos, despejou resíduos tóxicos. Aí essa indústria fechou, eles aterraram esse rio. E aí, depois que foi aterrado o rio, eles resolveram, o governo dar licença e a indústria imobiliária vai lá e faz um loteamento e fazem condomínios residenciais em cima desse lugar, desse Canal Love, né? E aí passa-se um tempo e aí começa a vazar metano no quintal, as pessoas começam a adoecer, né? Porque, enfim, não é assim, né? Você não joga rejeito químico, né? Não sou especialista nessa área, mas assim, não precisa ser muito para não entender, né? Você não pode jogar um monte de resíduo químico tóxico, só dar né? Dar cobre ali e vamos embora. Não é assim, né? É óbvio que vai ter contaminação, é óbvio que não vai dar certo, né? E aí, então, essa população que foi morar nesses condomínios era uma população de baixa renda, a classe trabalhadora, mas era em grande maioria, uma população branca, né? E aí, quando teve esses vazamentos, quando essa população foi impactada por essa questão desse lixo tóxico, houve um apelo da mídia muito forte, né? Então, você vê as criancinhas ali, protestam, não sei o quê, então a mídia, nossa, e aí todo mundo foi para cima, tipo, vocês precisam dar indenização para essa população, dar, né, formas de acesso à saúde, blá, blá, blá. Mas quando eram os negros, né, que estavam ali protestando, porque em Éfon a comunidade era majoritariamente negra, né, contestando, a mídia retratou, mas daquele jeito, né? Então você tinha claramente, né, como que essa questão ambiental, como essa questão da destinação desses resíduos tóxicos, né, a escolha dos lugares, onde eu vou escolher implementar uma indústria química,
Onde eu vou escolher a construção de uma barragem, tipo da Vale, de rejeitos tóxicos, né? Essa escolha, ela não é uma escolha aleatória, ela não é uma escolha também somente, onde é o terreno mais barato. Não, né? Essas indústrias, essas empresas, esses governos, eles sabem muito bem quem são as populações que vão ser atingidas por essas indústrias, né? Por esse sistema, por essas, né, produções. Então, é quem tem menos poder político. E aí a gente, hoje, né, com essa discussão até mais intensa na internet, que a gente vê tanta, né, trazendo várias contribuições sobre a questão do racismo, né, sobre das interseccionalidades, né, então não é uma questão de somente hierarquizar, mas é você começar a entender que, tipo, populações indígenas, que as mulheres negras, né, por estar mais na base da... elas sofrem mais. Então, por exemplo, voltando aqui ao Ken Saro-Wiwa, né, para a gente não perder a nossa discussão anterior, né, o Ken Saro-Wiwa, ele era um cara que ele, tipo, nos livros dele, nos textos dele, ele chamava muita atenção, porque, historicamente, na cultura Ogoni, as mulheres eram as responsáveis pela obtenção da água, do alimento e do cuidado com as crianças, com os idosos, né? Então, a partir do momento que você tem uma população ali que não pode, que sempre pescou, não pode mais pescar, que tudo que planta nasce podre, porque está o solo totalmente contaminado, porque já teve mais de 3.000 vazamentos de petróleo em Ogoni, em 40 anos de exploração. Entendeu? Vazou mais petróleo em Ogoni do que no Deepwater Horizon, lá, quando ficou 3 meses aquele tubo aberto lá no oceano. Então, você imagina a quantidade. Eu não sei falar em barris, em litros, em óleos, mas eu sei que é isso, assim, que é uma coisa absurda. Então, é uma contaminação, assim, os relatórios do PNUMA para Ogoni dizem, tipo, a recuperação daquela área, tipo, se for feito tudo que os caras listaram para fazer, nem em 30 anos se tem a recuperação. É uma área, assim, morta, né? Então, por isso falar de genocídio, falar de ecocídio, né? O Ken Saro-Wiwa falava de ecocídio, né? Como que isso é o extermínio. Não tem nem por onde, entendeu? Então, assim, é importante a gente pensar isso. Então, lá na Nigéria, tem essa questão, né, assim como nós no Brasil, né, a gente tem uma elite branca, racista pra caramba, né, os partidos políticos que historicamente, tipo, né, são ligados ao latifúndio, né, não são contra a reforma agrária, são contra as populações quilombolas, são contra os pescadores, né, as populações tradicionais desse país, as populações indígenas, né? Então existe esse extermínio, né? Porque é a negação dos direitos, é as políticas que, enfim, que tipo silenciam e viabilizam a vida dessas populações. Na Nigéria, você tem, a Nigéria, esse nome Nigéria foi os ingleses que deram, né? Então, a Nigéria é uma construção do colonial, certo? Até o século XIX não existia Nigéria, né? Foi na Conferência de Berlim, né? Quando os europeus, os estados europeus, as lideranças... Eu acho que eu tenho uma imagem aqui da conferência, deixa eu ver. Não tá nesse PowerPoint. Gente, é tanto PowerPoint que eu já me perco. Não tem aqui, não. Tá aqui, desculpa. Então, esse território, né, que a gente olha hoje e fala, isso é a Nigéria, né? Isso foi colocado no século XIX pelos ingleses, quando, né, as elites, né, os governos europeus se juntaram na famosa Conferência de Berlim. E aí, durante, né, foi 1884, 85, eles repartiram, né, que
passaram a régua, desenharam como que seria a colonização, né? Como que seria a divisão, né, dos territórios africanos para a colonização, porque até então você tinha portos, interportos comerciais, né, desde do século XVI e antes, né, já existiam esse contato, né? Então tinham, por exemplo, na Nigéria, perto de Ogoni até tenho aqui um livro, deixa eu ver se eu... Não sei se quando eu coloco aqui na tela, se vocês... Ah, vocês não estão... Vocês estão me vendo? Cadê? Peraí, só um segundo. Que é muito louco, que é o... Ah, não vou achar agora. Mas, enfim, é um lugar, o nome de uma praia que chama Escravos. Aí chama a atenção, né? Porque você está falando da Nigéria, né? Tá imaginando sempre nomes ou ligados a esses colonizadores que colocaram esses nomes, né? Você fala escravos, né? Em português, assim, né? Que era isso, eram os interpostos, né? Que tinha para levar os sujeitos escravizados, né, para as Américas, né? Mas você não tinha essa colonização interna, né, do continente, você não tinha essa demarcação. Então, é nesse período que então o Reino Unido, que era o maior líder ali dessa reuniãozinha, né, da Conferência de Berlim, fica com territórios estratégicos, como a África do Sul, né, lá o Cabo da Boa Esperança, né, ali, né, importante, o Egito, enfim, e a Nigéria, né? Aqui a gente tem um mapa, mais ou menos, de como foi feita essa repartição, né? Então, você vê em vermelho o Reino Unido, né? Então, você vê como tem um corredor, né? Tem até uma imagem icônica, né, do Cecil Rhodes, que foi um dos grandes colonizadores, né? E ele tem uma imagem dele que ele segura tipo uns telégrafos, assim, uns fios, assim, com um pé no Egito e outro na África do Sul, tipo, falando, eu vou dominar, sabe, assim? É muito forte. Cecil Rhodes é um desses que tem essas estátuas que agora estão sendo derrubadas, né? Nesse grande movimento que já começou faz tempo, mas que agora vem se intensificando, né? Dessa derrubada, das estátuas, dessas figuras. Porque Cecil Rhodes era em várias universidades, em vários locais, ele era homenageado, né? Por ser a figura que levou a colonização e o extermínio na África, né? Aqui a Rainha Elizabeth. E aqui, ó, uma imagem um mapa da Nigéria. Então, para você ver assim, ó, existem vários grupos étnicos, vários. Ali no verdinho, ali Ijaw, Port Harcourt, ali é o delta do Níger. Então, dentro do delta do Níger, nessa região que onde tem muita exploração de petróleo, existem tipo quase 350 grupos étnicos. Cada grupo étnico tem uma cultura, tem uma língua ou várias línguas. Só os Ogones têm 4 línguas. Porque em Sarauia sabia falar 2, fluente. As outras 2 ele entendia um pouco. E sabia falar inglês, que era a língua do colonizador, né? Então, assim, a riqueza, né? Quando a gente fala a gente tem que sempre falar, né, de biodiversidade, mas tem que lembrar dessa sociodiversidade, né? Tipo, da riqueza cultural, né? Dos conhecimentos que são inerentes a essas populações autóctones, né? Ali no Delta, vocês veem ali onde fica o Goni, próximo de Port Harcourt, que é a capital, assim, do Delta, né? A cidade mais central, né? E os Ogones, eles não passaram até... Aí, só em 1914, olha só em 1914 que o Reino Unido vai falar que a Nigéria é Estado-nação colonial deles, né? Estado colonial do Reino Unido, que coincide com a Primeira Guerra Mundial, né? Então, vamos controlar, eles fizeram os protetorados do Sul e do Norte, depois o Estado... Então, o Estado nigeriano, ele surge em 1914. De 14 até 60, né, você passou por um período, então, de colonização então, quando o governo britânico vai lá e começa a entrar nos territórios e falar assim, agora vocês são nossos súditos, agora a gente vai cobrar impostos. Então, o que aconteceu?
Os Ogones, até 1914, eles não tinham contatos com os ingleses. Os Ogones, eles eram tidos para os outros grupos étnicos como insubmissos e tal, eles não foram escravizados, nem escravizaram ninguém, né? Então eles estavam lá, tipo, vivendo meio que isolados, digamos assim, até 1914. Quando os ingleses chegam, eles entram lá no território e começam a cobrar impostos. Então tem toda uma desestruturação da economia local, enfim. Mas ainda eles tinham uma relativa autonomia, bem relativa, tá, gente? Mas aí quando em 58 chega a Shell, aí acabou, né? Aí foi só desgraça, né? E o Ken Saro-Wiwa nasce em 41, então ele teve uma infância ainda pegando uma hora. Se você pegar ali o mapa da África, assim, o continente africano, e o brasileiro, né, o sul-americano coloca assim, você vê que até encaixa, né, o delta ali, como se fosse aqui da nosso Nordeste, né? É um delta super rico, exuberante, tipo, é meio Amazônia, sabe? Assim, aqueles manguezais, a floresta, um lugar assim extremamente rico, né, do ponto de vista dessa biodiversidade, dessa diversidade cultural, né? E de repente se vê dentro de um processo de extermínio, assim, de degradação ambiental enorme, né? E aí você vai ter aqui esse mapa mostrando que a gente teve, então, em 60, na década de 60, começa a ter os processos de libertação, né, de descolonização na África. E várias lutas insurgentes, né? Porque, claro, que desde o começo da colonização, desde sempre, se houve luta, houve resistência, né? Mas aí a Rainha Elizabeth, quando ela começa a ver que tá começando esses movimentos nacionalistas, anticoloniais, e que, eita, o que ela faz? E é bem nesse período que acabou de descobrir um monte de petróleo lá na Nigéria, e já estamos em 58, 60, quando para o Reino Unido isso é altamente estratégico, você poder controlar o petróleo, né? A gente já está nessa era da industrialização, nesse momento, né? A Rainha Elizabeth fala assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou dar aqui a independência para vocês. Só que aí o que ela faz? Ela chega junto dos 3 maiores grupos étnicos, que é os Hausa Fulanis, os Yorubás e os Igbos, que são esses grupos que são majoritários, mas a gente também precisa ter cuidado que a gente não está falando desse grupo étnico, a gente está falando da elite desse grupo étnico que toma essas decisões, certo? Então, se reúne com essa galera e fala, vamos fechar aqui um governo, então vamos... Só que o que acontece? É dada a independência para a Nigéria em 60, e aí esses grupos étnicos ficam em conflito entre eles para ver quem é que vai ficar com mais cargos, mais poder, né? E os Igbos, então, em 67, vão eclodir uma guerra civil, porque eles querem se separar da Nigéria, né? Eles querem ter o território de Biafra, né? Que eles chamam, né? Por quê? Porque ali está a maioria do petróleo, né? Então, eles querem... E aí o Ken Saro-Wiwa e o povo Ogoni seriam, então, submetidos a um processo de colonização interna, né, pelos Igbos. Então, até por isso que o Ken Saro-Wiwa, durante a Guerra Civil, ele luta do lado oposto, né, da Nigéria, porque ele acredita que ainda o menos pior, ele fala, né, qualquer um dos lados horrível, mas ainda o menos pior seria esse da Nigéria, né, do que ser colonizado pelos Igbos, né? E aí essa guerra civil, que teve mais de 1 milhão de mortos, enfim, acaba em 70, né? Vai de 67 a 70, e acaba que os Igbos perdem, né? Então, assim, a história, os refugiados, né? Que houveram dessa guerra civil enorme, e aqui o Ken Saro-Wiwa, né? Só para, acho que já eu ir encerrando, né?
eu já falei bastante, para a gente abrir as perguntas, né? Então, o Ken Saro-Wiwa é essa figura, né? Que nasce num território de uma minoria étnica. Os Ogoni são 0,3% da população, em torno de 500 mil pessoas, certo? Então, e eles, como uma minoria étnica, né, eles nunca tiveram representatividade política, né, nesse governo, mesmo depois da independência, né, no governo da Nigéria, né, eles nunca tiveram. O Ken Saro-Wiwa, depois da Guerra Civil, ele passou a ocupar um cargo público, né, ele era do setor, como se fosse da Secretaria da Educação da região do Delta do Níger, do setor de moradia. Ele teve um trabalho dentro do governo, pensando que ele poderia estar ajudando nesse processo de reconhecimento dos direitos das minorias étnicas e tentando fazer um equilíbrio melhor, mas obviamente que isso não aconteceu. E ele foi, né, as ideias dele ali estavam fora do lugar, e ele foi exonerado, né, em 73, e aí ele monta um negócio em Port Harcourt. O Ken Saro-Wiwa, assim, a história dele, ele vai estudar letras em inglês, ele virou professor de inglês lá no Delta, aí eclode a Guerra Civil, ele depois vai ocupar os cargos na Secretaria da Educação, depois ele sai, ele monta um comércio local lá em Port Harcourt, e aí ele volta a escrever, e aí ele começa a escrever num primeiro momento contos e livros infantis, e depois ele transforma a empresa dele numa editora popular, porque ele vê a dificuldade que se tem para os escritores, não só nigerianos, mas africanos, conseguirem um espaço no mercado editorial, né? E daí ele monta a Saros International, isso aqui é o logo da editora. E aí, assim, quando é em 85, ele cria uma série que é o Base Company, que virou o Ken Saro-Wiwa, além de roteirista, ele era o produtor de uma série de comédia de costumes, né, uma sitcom, que foi ao ar durante 5 anos e que era o maior sucesso na televisão nigeriana. Era tipo a Grande Família, sabe? Então era um programa semanal durante 5 anos, tinha 30 milhões de espectadores. Então o Ken Saro-Wiwa, quando ele foi assassinado pelo Estado, ele já era uma figura extremamente conhecida. Ele já tinha escrito 20 livros, né? Esse aqui é o Base Company. E aí ele, dentro da literatura, só para mostrar aqui alguns livros, né? Esse livro, Sousa Boy, é considerado um dos mais importantes romances anti-guerra que tem da literatura do século XX, né? Então, esse aqui é um dos trabalhos mais importantes dentro da literatura, da obra do Ken Saro-Wiwa. Só que aí ele foi indo, ele sempre tentava falar sobre as questões de racismo, da exploração, de como esses grupos étnicos majoritários oprimem as minorias étnicas, né? O preconceito, o racismo, a exploração, as guerras, blá, 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 blá. E aí, quando vai chegando mais perto dos anos 90, né, no final dos anos 80, o Ken Saro-Wiwa relata que ele teve um chamado espiritual, digamos assim, né? Uma voz falou com ele que ele deveria lutar com todas as suas forças para acabar com o extermínio do povo Ogoni, que ele deveria dedicar o seu trabalho, os seus recursos financeiros, a sua vida, a sua luta em nome desse povo. Então, assim, quando o Ken Saro-Wiwa ele vai organizar o Mossop, ele conversa, né, nas cartas, né, a literatura que eu tive acesso, né, para fazer minha pesquisa, mostra que ele conversou com os familiares e tal, e tipo, falou, ó, ele sabia do risco que ele estava correndo, né, de fazer frente a uma multinacional Shell,
a um governo, né, que quando o MOSOP foi fundado em 90, foi num período curto democrático, né, porque a Nigéria, desde os anos 60, né, quando deixa de ser colônia do Reino Unido até hoje, ela passou por vários golpes militares, né? São pequenos momentos de democracia. Quando o MOSOP é fundado, em 90, ainda estava nesse pequeno espaço de democracia, né? Mas logo, em 93, o Abacha dá um golpe, né? E toma o exército e, enfim, o governo. E aí ele sabe que a luta dele, ele sabia que ele estava correndo um risco de vida e ele dedicou, por isso que a gente fala, né? O Ken Saro-Wiwa é uma figura que dedicou a sua vida a essa luta, né? Ele sabia do risco que ele estava correndo, né? E aí, no final, a literatura dele era, que nem esse livro, Genocídio na Nigéria, esse livro aqui, que também é bem conhecido, Um Mês e um Dia, que é o livro que ele escreve na prisão, é um diário de detenção dele, de prisioneiro, que ele ficou preso durante um mês e um dia. Ele foi preso várias vezes, né? E, enfim, é uma figura que por conta disso, né, a gente, por ter dedicado, né, assim, ele é visto como um mártir, né, porque ele lutou até o fim pelo povo Ogoni, né, então, e esse povo Ogoni tá lá, destruído, né, muita gente migrou, quem pode sai, e aí a gente, é importante frisar, então, por exemplo, que os jovens, às vezes, né, conseguem sair e morar na periferia de Lagos, numa periferia urbana e tentar vida, mas geralmente são as mulheres, as crianças, os idosos que não têm essa facilidade para poder sair. São pessoas, Ogoni, tipo, sofre até hoje com falta de energia. É bizarro isso, né? Como que você consegue um lugar desse não ter energia? Está falando, né? Isso é colonialismo energético, né? Você nem isso a indústria de petróleo conseguiu fazer, nem dá acesso. As pessoas têm que queimar a lenha para cozinhar, porque não tem gás. Isso porque tem gás explodindo há décadas no quintal deles, né? Então isso é racismo ambiental, né? Essa negligência total, é a não reparação. E a gente vê isso aqui no Brasil. Eu não sou uma estudiosa, né, dos casos aqui no Brasil. Foi uma pena que a Tânia Pacheco, enfim, tantas outras pessoas que poderiam estar participando. Tem um colega aí que pode falar aí no final mais sobre algumas experiências, né? Mas é visível, assim, o caso de Mariana, de Brumadinho, né? Disso, assim, né? De que tem lá os relatórios, vão lá, os engenheiros falam, tem rachadura, vai estourar, se estourar, vai matar, vai contaminar. E o grande capital, ele ignora isso, né? Porque ele sabe que essas vidas, para eles, não vale nada, né? E o governo é conivente com isso, né? Porque se você tem, claro, você tem Ministério Público, você tem um monte de gente fazendo frente, buscando, mas qual é a multa? Qual a indenização? O que está sendo de reparação? Até onde eu sei, as pessoas que perderam suas casas em Mariana até hoje não foram indenizadas. Mariana foi 2015. Foi exatamente 5 dias antes do que até no meu filme, tem uma ação que é de 2015, que é nos 20 anos da morte do Ken Saro-Wiwa. A gente faz um protesto na frente da Shell, né? Pedindo reparação, pedindo o que o PNUMA colocou para ir fazer a limpeza do Delta, restituir aquelas famílias, enfim, tudo isso seja, tipo, já está lá, já o governo aprovou, a empresa precisa cumprir, sabe? Precisa ser feito. Então, a galera vai, faz uma vigília. E eu lembro que 5 dias antes foi Mariana, né? Então foi 5 de novembro. Eu lembro da data por causa disso.
Então, assim, e até hoje, o que foi feito? Né? Aí fala, vamos aprender o quê? Teve, Mariana, aquela maior desastre ambiental, chega Brumadinho e eu não preciso nem falar. E aí tem o problema do petróleo na costa do Nordeste, que ninguém mais fala nada, morreu o assunto, e outros tantos, né? Vocês aqui, aproveito e já parabenizo, assim, né? A iniciativa de vocês de estarem fazendo essas reuniões e estarem discutindo esses temas, porque o Brasil é o epicentro, assim, né? Dessa desigualdade, o Brasil, a África, o Sul, né? O Sul global, né? Que a gente fala, né? É onde que você vê essa desigualdade, racismo é isso, né? É o desprezo, é o menosprezo, é o completo, né, desumanização, né? Eu vou parar de falar. Agora eu quero ouvir vocês. Acho que eu já falei muito. Assim que a gente gosta, Elisa. Gente, a gente vai abrir para as perguntas, então. A gente passou aí uma meia horinha, geralmente o tempo de fala, mas acho que tá tudo bem para quem conseguiu ficar até o final. E aí, a Ju já disse, ela já aparece assim na câmera porque ela quer perguntar. E a gente vai abrir para as perguntas de vocês. E aí, se vocês quiserem fazer aquele esquema de botar o nome, se vocês quiserem desmutar mesmo, como esse menos gente, e aí vocês fiquem à vontade. Ju, se você quiser perguntar, se você já tiver pergunta pronta. Oi, eu adorei assim a apresentação que você falou. Eu assisti o documentário também, assisti um pouco do que eu consegui, assim, pelo tempo mesmo, mas depois eu assisti o resto. E eu fico pensando, assim, tipo, de todos os casos, assim, eu também já assisti alguns documentários sobre, falaram aqui, inclusive, a Val falou no chat, de hidrelétricas, sabe? De, povos indígenas. E vários povos, assim, que estão que ficam nessa mesma situação por causa de multinacionais, e às vezes que vem de tanto de mineração quanto de, enfim, várias coisas lá, agronegócio. E aí, meio que a gente, assim, como eu, por exemplo, como indivíduo, assim, não tem muito o que fazer, sabe? É meio que um caso para eu estudar, ficar consciente, mas é meio difícil de eu, sei lá, eu me sinto meio impotente, sabe, em relação a isso. O que eu posso fazer para ajudar realmente? Tem alguma coisa que a gente possa fazer? Ou existe algum tipo de, sei lá, política, não sei, algum tipo de coisa, assim, mesmo que não seja agora, mas, sei lá, que eu tenho vontade de trabalhar com isso, sabe? Então, existe alguma... O que deveria ser feito para contribuir, assim? Olha, realmente eu compartilho assim, essa sua angústia, né? Porque realmente, quando a gente fala desses grandes empreendimentos, a gente está falando de um sistema, né, econômico, né? O que a gente pode fazer, né? Tipo, a gente se vê muito, nossa, eu sou uma pessoinha no mundo, e o que eu posso... Acho que tem várias ações, acho que tem várias coisas que a gente precisa fazer, né? Uma delas, eu acho que é isso, né? Esse movimento de buscar conhecer, entender, né? No meu filme eu falo sobre descolonização, né? Começar a ter um olhar crítico sobre esse processo do que significa o colonialismo, o racismo. Então, acho que isso é importante a gente conhecer, porque isso e é buscar esse conhecimento, né? E não só nos livros, nos filmes, mas junto aos movimentos, né? Porque eu acho que são esses povos que resistiram e que resistem até hoje que podem nos ajudar a pensar saídas, né? Então, eu acho que é muito importante esse movimento, né? Da gente conhecer, né? E tentar se aproximar e tentar ver de que forma que a gente pode construir coisas juntos, né? Eu acho que é esse movimento. E tem questões assim pontuais, né? Que até no debate ambiental, eu imagino que aqui no projeto de vocês isso já deva ter sido bastante comentado. Em que medida a gente traz para o indivíduo, né, o peso
dessas coisas, né? Então, principalmente com relação, por exemplo, ao consumo, né? Então, por exemplo, é muito comum nas escolas, né? Vamos falar sobre a Semana do Meio Ambiente, tem que reciclar o lixo, aí quer fazer maquete com garrafa PET, sabe? Aí o problema é a sua sacola plástica, é o canudinho. É. Não é que não seja, mas o debate ele tem que ir além, né? Então, assim, a questão agora, né, que acabou de ser aprovado o novo marco regulatório do saneamento, né, que abre espaço, então, para privatização, que já acontece em alguns lugares, né, em alguns municípios, mas da privatização da água, do esgoto, e que a gente sabe que, historicamente, tipo, isso não deu certo em lugar nenhum do mundo e não vai dar certo aqui no Brasil, entendeu? Então, tipo, existem lutas, né, questões pontuais que a gente tem que fazer frente dentro dessas políticas, então é procurar, eu acho que é sempre tentar se articular junto aos movimentos sociais, aos grupos de pesquisa, né, para que não seja só também a nossa ação individual, né, a gente tem que ter uma consciência ambiental com relação ao consumo. Eu estou comprando isso daqui porque eu preciso mesmo disso ou porque, né, enfim, né? Mas a gente não pode limitar essa responsabilidade para uma esfera pessoal, porque o problema é muito mais social, né, do que pessoal, né? Senão, e a gente sabe, né, que no fundo essa questão do acesso e do consumo, tipo, ela é muito desigual, né? Então você não pode querer que também aquelas pessoas que não têm acesso a nada também não queiram ter, né? Ou que diante de, né, você vê a coisa do carro, né? Por exemplo, hoje o debate é muito diferente, assim, mas, sei lá, nos anos 70, 80, 90, o carro sempre foi, ainda hoje né? Mas, assim, aquele sonho de consumo das pessoas, da autonomia, da independência, eu vou ter meu carro, vou sair, vou fazer acontecer, né? Então, e aí, de repente, você vê uma pessoa lá pobre da periferia que tem dificuldade porque não tem acesso, o ônibus não vai no final de semana, que tá, né, que tem não tem uma mobilidade, é ruim ela querer um carro, né? Tipo, ela querer, tipo, você vai querer falar que não, ela não deve ter um carro, né? Tipo, você tem que, então a gente precisa pensar um sistema de transporte público, né? A gente precisa viabilizar isso, né, para eu querer ser. Então, são várias ações que eu acho que a gente tem que sempre, ao meu ver, né, assim, tentar pensar essas articulações, como que no meu nível pessoal, o que eu posso fazer enquanto indivíduo, o que eu posso fazer enquanto coletivo, né? E fazer pressão política, né? Eu acho que é muito importante essas articulações, né? Que as pessoas, sei lá, por exemplo, no meu grupo, lá no meu programa de pós-graduação, só eu e uma colega minha fizemos um trabalho de pesquisa na minha turma, por exemplo, falando de África, sabe? Do colonialismo, não sei o que. Outras pessoas estão falando de outras coisas. Todo mundo pode falar o que quiser, né? Liberdade, né? O conhecimento, o pensamento, o que você quiser escolher como objeto de pesquisa. Mas como é importante, sabe? A gente pensar o nosso lugar, né? Então, vê aí, eu não sei onde você mora, Juliana, mas que nem a Mayumi, sei que estudava ali em Cubatão, até eu converso bastante com a Rita, porque eu acho aquele caso daquela cava subaquática, espero um dia poder fazer algum trabalho junto com a galera que está afim, até já aproveitando aí alguém que já estuda cava, se quiser me chamar aí para o rolê, porque... Eu não sou de lá, sou do Rio de Janeiro. Ju, a gente vai ter um papo só sobre essa casa e você vai ver a gravidade dos negócios. Então, assim, tentar entender, pô, Rio por exemplo, você está no Rio, eu aconselho você conhecer o movimento dos pescadores da OMAR, que fizeram frente, por exemplo, à Petrobras e já tiveram 4 ativistas assassinados. 4. Né, gente? É isso, o Brasil é um dos países que mais assassina lideranças
do campo. Líderes, né, protetores, né, quem está fazendo essa discussão ambiental. Principalmente no Brasil, é a questão lá do Pará, na Amazônia, essa galera morre adoidado. Então, assim, quanto de pesquisa, quanto de trabalho a gente tá falando, né, está fazendo? Então, eu acho que a gente tem um longo caminho pela frente. O Brasil é um país extremamente violento, extremamente desigual. Tem horas que dá preguiça, assim, sabe? Você fala, puxa, nossa, my God, né? Mas tem que tentar ver isso. Eu assim, não, o que eu vejo são esses caminhos, assim, né? No coletivo, porque individualmente também, quem sou eu frente à Vale? Quem sou eu frente à Petrobras? Quem sou eu, né? Então, eu acho que assim, o que a gente pode conhecer e ver é isso, né? O trabalho, né, desses coletivos, dos movimentos sociais, porque só em coletivo mesmo que é possível fazer alguma coisa. Mais assim de uma pressão política, né, maior, né, digamos assim. Obrigada. A Val fez uma pergunta aqui, calma aí que eu perdi. Ela comentou duas coisinhas, né, antes. A Val, na verdade, comentou pra caramba, gente, que eu acabei não separando, porque o PV teve que sair pra fazer prova, e ele tá separando as perguntas geralmente. Mas tudo bem, vamos lá. A Val disse assim, igual a questão no G20, dos países pobres e ricos, essa questão da sua analogia sobre o carro. Elisa, gostaria muito de conversar com você depois. Eu sou produtora de um festival de filmes ambientais e gostaria de propor uma mostra ou um painel sobre o racismo ambiental. Podendo ser seu contato? Tu consegue escrever aí, Elisa? Ou não sei se tu tem acesso ao chat aí. Mas em todo caso, se quiser me mandar no WhatsApp, depois eu mando. É que eu não sei se a Val tá no grupo do WhatsApp, né, Val? Então aí Tá. Pode me mandar um e-mail, elisadassolera@gmail. Com certeza, eu adoro poder falar do filme. Você vê, se me deixar aqui, eu... assim que é legal. Ai, foi. Eu ia te perguntar, Elisa, trazendo um pouco para o contexto que a gente está vivendo agora, né, sobre esse caso todo de pandemia e tudo mais, se o que a gente está vendo aqui no Brasil sobre essa reabertura e como a Covid ataca diferentes populações, né, dividindo em classes. As classes mais baixas são aquelas que com certeza estão sofrendo mais. E aparentemente, quando o Estado, quando as empresas observaram isso, eu estava vendo uma pesquisa anteontem, que estava dizendo que 65% da mortalidade ela atinge pessoas que ganham menos de 3 mil reais, sabe, assim, por mês. E eu falei que, gente, eu fiquei chocada, porque a partir do momento que você vê isso, vamos abrir tudo, porque quem vai consumir não é quem tá morrendo. E aí eu queria te perguntar se isso tem a ver, ou se isso pode ser considerado racismo ambiental, aqui no Brasil, pelo menos, perguntando. Eu, assim, quem sou eu para dizer, assim, né, o que deve ou não ser considerado um caso de racismo ambiental? Geralmente, o que eu percebo, assim, pelos movimentos sociais, pela literatura, é que a gente fala de racismo ambiental quando está envolvida essa questão de grandes corporações ou não precisa nem ser tão grandes corporações, mas de empresas que têm uma atuação que causam, né, uma poluição ambiental, um resíduo tóxico, né, tem esse enfrentamento no território assim muito forte, né, e tem essa dimensão também do Estado, né, de como que o governo ele está articulado dentro disso. Tanto é que eu gosto muito da definição do Benjamin Chaves, né, que foi o cara que cunhou o termo do racismo ambiental, que ele diz justamente isso, assim, né, como que as populações, essas minorias sociais, no caso, né, a população negra, mas a gente também tem que pensar das minorias étnicas, né, e dentro, por exemplo, do movimento negro, a gente sabe a questão das mulheres, né, como que existe a representatividade delas é menor ainda dentro desses órgãos de controle, de que tomam as decisões, de onde vai ser instalado
uma coisa ou outra, né? Então, assim, eu costumo achar que esse termo do racismo ambiental é mais usado para esses casos. Entretanto, tipo, se você for levar o ambiental como uma questão, tipo, geográfica, territorial, o racismo, ele é geográfico. Eu lembro uma vez que eu fui apresentar meu filme em Campinas, e tinha... Os estudantes falaram, tinha um estudante negro que estava falando, pô, mas o racismo é ambiental em tudo, porque se eu sofro racismo a hora que eu entro ou saio de um lugar, né? Então, assim, essa dimensão territorial, ambiental, claro que ela está em todo racismo é ambiental, digamos assim, mas eu acho que o termo é mais cunhado para isso. E aí, fazendo essa conexão que você falou da Covid, eu acho assim que esse momento de pandemia, ele fez a gente ver mais claramente essa questão de como existem populações em extrema vulnerabilidade social. Por exemplo, se a partir do momento que a gente fala, tem que lavar as mãos, mas aí você fala, pô, mas não tem água. Mas não é agora que está tendo uma seca, que nem minha amiga mora em Curitiba, tá lá em Curitiba, estão fazendo rodízio de água, então eles estão passando por uma super seca, né? Não é agora, é sempre. Então, em São Paulo, né, tem vários bairros, várias localidades que você não tem acesso à água. Então, como é que você fala de lavar as mãos? Né? Quem são essas populações que dependem do transporte público, do sistema público de saúde, etc. e tal? Quem são as populações que nem a Covid, pelo que eu entendo, também se você tem, tipo, doenças pré-existentes, né? É pior, né? Então, assim, quantas pessoas que já vivem num sistema de muita vulnerabilidade social, né? Que não se alimentam bem, que não têm acesso à água. Então, essas pessoas, quando adoecem, é óbvio que a mortandade vai ser maior, né? Então, assim, eu acho que isso escancarou. A pandemia escancarou várias coisas, né? Escancarou, por exemplo, essa questão do acesso à internet, né? Esse debate que várias escolas, universidades estão tendo que fazer, tipo, continua as aulas ou não continua? Aí você começa a ver, que nem uma amiga minha dá aula lá na UDESC, que metade dos alunos de graduação não tem um computador, só tem celular. E aí eu me assustei, porque eu juro que eu pensava que não era tanto, assim, eu não achava que era 50%, entendeu? Porque, por exemplo, você pensa, poxa, uma pessoa que está numa graduação, né, você precisa fazer trabalho, você precisa fazer pesquisa, a gente sabe o quanto que o celular, ele é um... você acessa a internet, você pode escrever texto, pode editar vídeo, pode fazer o raio que o parta aqui dentro do celular, mas é limitado. Geralmente o celular, ele é muito... Você é muito receptor do conteúdo. Para você produzir coisas, para você produzir pesquisa, para você fazer várias coisas, você precisa de um computador, uma tela grande, um teclado, memória no seu computador, RAM, drive para, sabe, rodar as coisas. E aí você fala, poxa, então é possível, né? O acesso à internet, né? A gente vive num mundo, às vezes, de bolha, assim, que não consegue perceber. Então, é claro que nesses momentos de crise maior, a gente começa a perceber, né? E é isso, quando tem o rompimento lá de Brumadinho, é que você começa a perceber, você fala, nossa, mas quem são as populações que moram do lado de uma barragem? Né? Aí você fala, nossa, né? Você começa a pensar sobre, né? E como estão essas pessoas hoje, eu me pergunto, né? Tipo, então, eu acho que a pandemia, ela vem escancarar, assim, né? Muitas coisas. Maravilhosa, Elisa. Elisa, pra gente não estender muito mais nosso papo e chegar a um papo de 4 horas, que tem um que já tivemos aí, não que seja ruim, tá? Eu não sei como é que tá o seu tempo também. Eu ia te fazer mais uma última pergunta, porque eu sei que o filho do Ken, e a íntima, né, falando do Weekend, comentou que o começo do trabalho dele, desse ativismo, começou sobre um trabalho sobre os jovens, né? Então, ele não foi direto no pessoal que já era mais velho, ou no pessoal que já era, não sei,
Mas ele foi em cima da galera mais jovem. E aí, assim, você falou que ele também começou escrevendo para jovens. E aí eu queria saber se você acha que ele tinha algum tipo de intenção com isso ou não. Porque a gente ouve aí muito por aí, essa é uma tecla que a gente bate aqui bastante também, sobre essa questão da força juvenil. E ao mesmo tempo que a gente fica meio receoso com isso, porque às vezes parece que a gente bota toda a esperança em cima do jovem e aí o jovem cresce esperando o tempo que vão parar de cobrar isso dele para ele começar a cobrar da nova geração, sabe? E aí eu queria saber, assim, sua opinião em cima disso. Ah, muito legal. Acho ótimo isso, assim, na verdade. Acho que é bem por aí. O Ken Saro-Wiwa, imagina, né? Eu acho assim, os jovens, eles têm muita força, muita energia, né? Muita força para que quer mudanças, né? Não que os adultos ou que as pessoas mais velhas sejam tipo, desistiram de tudo e estão acomodadas no seu lugar, mas é próprio, né, da juventude ter mais essa força de querer mudanças, de olhar falar, não, ó, já aconteceu isso com os nossos pais, a gente quer um futuro melhor, né? E eu acho, inclusive, é interessante como essa pauta ambiental hoje, ela é pautada super por jovens, né? Você vê aquela Greta, né? Tipo, uma menina, né? Então, assim, justamente, né, traz esse caráter dos jovens. Eu acho que o Ken Saro-Wiwa, na verdade, assim, ele era um artista, né? Um escritor, e ele gostava de escrever ficção, então tem essa história dos contos, né? E ele achava muito importante para a construção de uma memória coletiva, né? Esse espaço, né? Então, assim, os Ogoni Folk Tales, né? Que é os contos populares de Ogoni, ele vai escrever os livros, ele tem esse espaço de diálogo, né, com os jovens. Eu acho que isso é muito importante para formar uma base. E bem como o filho dele comenta, né, ele falou assim, o que meu pai trouxe foi também levantar a autoestima dos jovens de Ogoni, porque você imagina que o Ken Saro-Wiwa nasceu num território que, ainda que sofrendo um legado colonial, era um território limpo, de pescadores que viviam da terra e tal. E aí ele vê essa transformação toda da Shell. Os jovens já nasceram num lugar devastado, destruído, né? E assim, eles, por pertencerem a uma minoria étnica, sofreram como sofrem hoje, se a gente pensar, como que sofrem os jovens indígenas, né? Os preconceitos que eles sofrem, né? Os racismos que eles sofrem por serem populações originárias, né? Então, assim, empoderar, né? Trazer essa autoestima, falar, não, olha só, a nossa cultura é super legal, a gente resistiu há tanto tempo, a gente precisa contar a nossa história, a gente precisa lutar pelo nosso território. Então, ele teve esse olhar, esse encorajamento, né, desses jovens, por perceber também que eram jovens que estavam mais abertos a uma perspectiva mais progressista também, né? De mudança, de vamos lá, sabe, assim? E os jovens e as mulheres. O Ken Saro-Wiwa foi um dos grandes articuladores do movimento de mulheres, porque o MOSOP, o Movimento de Sobrevivência do Povo Ogoni, ele foi concebido como um guarda-chuva de associações e grupos. Então, você tinha a associação dos professores, dos estudantes, dos jovens, né? Dos chefes tradicionais, que são essas figuras desses homens mais velhos, né? Que tem toda uma questão aí do patriarcado, né? De ser só os homens. Mas todos eles, o que o Ken Saro-Wiwa falou, quando articula o MOSOP, ele fala, não, cada um tem sua luta específica, mas a gente precisa todo mundo lutar junto pelo MOSOP, pela sobrevivência do povo Ogoni. E quando foi articular esses movimentos todos, ele falou, as mulheres precisam ter força aqui, precisa ser Então ele ajuda a organizar o FOA,
que é uma associação das mulheres de Ogoni. E aí é muito interessante, eu li coisas assim, por exemplo, de como que ele vai atrás da própria metodologia do Paulo Freire, de autonomia, dos saberes, sabe? Para fazer essas cooperativas de mulheres que começam a produzir, e isso existe até hoje. Então, eu acho que é bem interessante assim, esse movimento, assim, né? Não que os mais velhos não possam lutar, né? Mas eu acho que a juventude, ela historicamente, ela tem esse protagonismo, né? Essa força, né? E eu acho que é isso. Eu me sinto jovem ainda, viu? Eu tenho 36, mas quero estar no grupo dos jovens. É shopping, é shopping. Elisa, cara, que papo incrível, sério. Foi genial, assim. Eu acho que a gente acabou tendo muitos insights muito marcantes, para dizer no mínimo. Eu sei que às vezes que os papos duram muito, 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 é difícil para todo mundo conseguir acompanhar até o final, mas eu quero pedir essa autorização também, se a gente puder colocar a gravação lá no canal e depois eu te mando tudo certinho também. E eu queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Eu espero que a gente consiga aí colocar mais papos adiante. E agradecer a todo mundo que conseguiu ficar até o final. E é isso, assim, a gente termina essa semana com chave de ouro, esse papo com um tema super relevante, super importante em todos os aspectos que a gente tem vivido. E é isso, eu quero agradecer. E se você quiser dar um último recado pra gente, Elisa. Só agradeço, foi ótimo poder participar. E então eu deixei ali no chat o meu site, elisadasolero.com, meu e-mail, elisadasolero@gmail. Quem quiser entrar em contato, quiser que eu fale mais, enfim, a gente está aí nesse processo. E agradecer a oportunidade mesmo de estar aqui com vocês. Foi ótimo. E assistam o filme. Quem não assistiu, fica o convite. Esse é o convite. Oi, desculpa. Oi, Elisa, tudo bem? Oi, querido. Vamos fazer um boicote à Shell então, hein? Até fiz um comentário no chat com o pessoal que eu trabalhei numa empresa na qual estava fazendo remediação ambiental, desculpa, na antiga Shell Química, que ela teve um impacto na cidade de Paulínia. Não sei se é do seu conhecimento. Não. E lá tem ainda um conjunto de chácaras que eram lindas, né? Lindas, por sinal. E que foram todas impactadas. E se você olhar o cenário hoje, ainda está em remediação. Incluso o rio Capivari, que fica ao redor fica margeando essas chácaras, também foi contaminado. Metais pesados, fluoretos, enfim. Foi uma série de contaminações bem impactantes. E coisas da Shell Química, né? Infelizmente. Mas você vê, no trabalho que fizemos de remediação, isso eu fiz, o último que eu fiz foi em 2009. Era um processo de captação de água subterrânea que com os reagentes que tinham nos frascos, a água saía esverdeada. Você vê o nível, estamos falando aí de poços de monitoramento de aproximadamente 3 metros, 3, 4 metros de profundidade. E que mesmo após esse acidente que ter ocorrido em 2007, entre 2006 e 2007, ainda há esse processo de remediação. Para você ver o nível de contaminação, o nível de problema que teve. Né? Complicado. Bem complicado. Não, assim, são muitos casos, né? E assim, a gente às vezes não tem nem conhecimento, e eu acho que é muito importante estar falando sobre isso, trazendo e fazendo pressão, né? Porque, sei lá, né? Que saída a gente tem, né? Diante disso, né? Pressionar para que é isso que o Ken Sarawi ele chamava muito atenção, né? Dos duplos padrões, né? Então, assim, a Shell explora petróleo no Mar do Norte, com um protocolo de como que ela perfura os poços, como que faz tudo lá. E na Nigéria é totalmente diferente. Por quê? Né? Porque os nigerianos
aguentam o lixo tóxico, né? Que nem o Bozo, né? Que fala, brasileiro cai no esgoto e sobrevive. Tipo, sim, a gente é resistente agora à contaminação, tipo, não, né? Não. De jeito nenhum. De cobaia, nenhum. cobaia, então. Não é assim, né? Então, e é importante, eu acho que assim, em termos bem abrangentes assim, desse discurso ambiental, pensar, porque não teve aquele tempo atrás no Pará, daquela empresa dinamarquesa que estava, né, jogando os dejetos no rio lá, e aí só a gente ficou sabendo porque transbordou, né? Mas enquanto não transbordou, a população ribeirinha ali já estava sendo impactada, estava sendo contaminada, já tinha entrado com um pedido no Ministério Público para ver isso. E aí, assim, é os dinamarqueses, holandeses, sei lá quem eles eram. Mas, assim, aí você vai ver como que é a política ambiental lá deles, né? É tudo fofo, os parques, aqui não pode produzir, aqui não pode queimar. Mas aí eles vêm na Amazônia, lá no Pará, quem é aquela população que eles estão menosprezando? Porque quem toma essa atitude são os diretores da empresa, né? Então, assim, não é uma pessoa, da mesma forma que a gente não pode se responsabilizar individualmente, essas corporações são equipes, né? Isso é passado por várias pessoas, porque essas empresas não podem dar prejuízo, né? Então, assim, para tirar o rejeito, que é o negócio da cava aquática, né? Aí em Cubatão. É mais barato cavar um buraco no meio do rio e jogar os dejetos ali, que obviamente vai contaminar todo mundo, mas aí daí é mais barato do que eles levarem, transportarem por um lugar, ou então as barragens lá da Vale. Já viu que ia romper? Não dava para ter feito alguma coisa? Dava, mas olha o custo operacional disso. Eles preferem que morra alguns, né? Que, enfim, que eles vão ficar renegociando a multa deles anos até que uma hora, né, caduca. Então é assim, é complicado, né? Então só com muita pressão popular que pode ser que alguma coisa mude, eu acho, né, na minha opinião. A Val comentou aqui, igual as empresas canadenses, lá tudo é lindo, green, maravilhoso, mas na mineração mundo afora, a conversa é diferente. Exatamente. Complicada. Esse é o global aí, né? É um neocolonialismo mesmo. Elisa, Isso. muito obrigada de verdade por ter compartilhado com a gente todo esse conhecimento. Obrigada, Cleito, também. Eu peço desculpa. Eu tava passando assim para ler, mas é que difícil conduzir as duas coisas ao mesmo tempo, gente. Desculpa. Eu quero agradecer vocês, todo mundo que conseguiu participar. E é isso, gente. A gente se vê semana que vem. Eu tô vendo ainda se vai ter 2 papos ou um papo essa semana que vem. Mas é porque é uma semana mais fora da curva, eu acho, porque geralmente a gente tem 2, 3 papos por semana. Mas eu aviso vocês direitinho e tudo certinho, tá bom? Muito obrigada, Elisa. Muito obrigada, gente. Eu que agradeço. Muito obrigada. Corações para todo mundo aí. E vamos em frente. E cuidado com a Shell e com empresas mineradoras. Pode deixar. Um beijo, gente. Fiquem em casa. Tchau. Obrigada. Tchau, gente. Um beijão.